Early morning, bem, conforme prometi no último episódio, vamos tentar articular Nós os Cabindas do Domingos José Frank com o relatório de Grandpré, do Negré francês de Grandpré, e também com a história de Angola do Elias Alexandre da Silva Correia. Portanto, vamos falar dos Frank e da origem dos Frank. Ora, na parte do Nós os Cabindas, que é autêntica, que, como também já disse no outro episódio, 2/3 deste livro são plágio, mas naquele terço em que são efetivamente relatos da tradição oral cabinda por parte de Domingos José Frank, já no início do século XX, Domingos José Frank fala da história oral do seu avô. E diz ele que o seu avô, no século XVIII, era um rapazinho cabinda chamado Coquelo. E que esse rapazinho, plebeu, chamado Coquelo, escreve Domingos José Frank, o rapazinho Coquelo mostrava ser muito inteligente e era ele que, com a idade de 7 anos, subia às palmeiras e fazia o vinho extraído das mesmas. Portanto, isto quer dizer que ele já tinha vocação para controlar os meios de produção. Não sabemos se teria 7 anos, era jovem, pronto. Acrescenta ainda que esse Coquelo passa a servir os europeus. Já vimos aqui que os europeus, no século XVIII, que iam a cabinda comerciar, eram sobretudo os franceses. Ele vai servir os franceses e escreve, o neto escreve Domingos José Frank, depois foi para casa de um branco como criado. A gente presume que é um francês, que é um comerciante francês, um negreiro francês. Mas, pouco tempo passado, ganhava a confiança do patrão e era seu dispenseiro, ou seja, era administrador dos bens do francês, do comerciante francês. E assim, ganhando a amizade e consideração do patrão francês, foi subindo até que, tendo já alguma coisa de seu, propôs ao patrão ir-se embora para começar nova vida. Começou então a fazer riqueza e depois constituiu família. Diz ainda mais adiante que isto segundo Domingos José Frank, que o seu avô chamava-se Coquelo e passa-se a chamar Manfuca Frank Coquelo. Evidentemente que há aqui uma subposição de tempos. Ele começar-se a chamar Frank Coquelo. Frank significa francês. Passa-se a chamar Frank porque esteve ao serviço do francês. Manfuca, também já vimos que é o cobrador de impostos, é um cargo político. Certamente ele vai adquiri-lo mais tarde, certamente ele vai comprá-lo, conforme Domingos José Frank também o diz, vai comprá-lo ao rei do Ngoio, ao Mangoio. Domingos José Frank até diz que já é o penúltimo Mangoio, que é 8 Mangoios. O Domingos José Frank indica-nos uma lista dos 8 Mangoios que houve em Cabinda, o que nos leva a crer, o que me leva a presumir que a independência do reino do Ngoio, assim como cá Congo e Luanga em relação ao reino do Congo, tinha à volta de 200 anos, portanto, isto calculando matematicamente, portanto, normalmente 8 gerações são à volta de 200 anos, pronto, e estamos no século XVIII, e, portanto, dizia eu que esse primeiro Frank, que já começa a negociar escravos na vez do francês, e até que adquire o nome de francês, portanto, é uma nova linhagem de uma nova elite, e vai enriquecendo, e consegue comprar o cargo de Manfuca. Depois, Domingos José Frank, continuando a contar a história do seu avô, o Frank Coquelo, escreve ele: Frank Coquelo, meu avô, engrandeceu a sua casa com o negócio de tráfico de escravatura. Está escrito aqui diretamente. Quando já era muito rico, requereu a Bachin Congo VII, rei do Ngoio, o título de Manfuca, que lhe foi concedido. Cá está. A partir daí, ele começa a ser Manfuca, ou seja, começa a cobrar impostos. E os impostos, também já falei aqui, são escravos. Se embarcavam para o continente americano, que era já sobretudo para o Brasil, se embarcavam 100 escravos, ele ficava com 20 para ele. E já titular, continua o neto, já titular, decidiu mandar educar no Brasil o seu filho Francisco Frank,
que havia de ser o meu pai. Portanto, ora, e para tal, entregou o filho aos cuidados do capitão de um navio negreiro brasileiro. Tinha então o meu pai 8 anos. Portanto, o Francisco Franco, filho do Franco Coquelo, aos 8 anos, é embarcado com um negreiro brasileiro para o Brasil para aprender o comércio. Falei no final do episódio anterior que isso se deu, aliás está aqui escrito, isso se deu, segundo Francisco Franco, a 20 de março de 1784, portanto a 3 meses da saída de Cabinda, expulsos pelos franceses, do Pinheiro Furtado e dos outros portugueses. Portanto, o Francisco Franco, o jovem Francisco Franco, é enviado para o Brasil com este negreiro, repito, a 20 de março de 1784. Prossegue Domingos José Franco. Passados 15 anos, o referido capitão negreiro voltou a Cabinda e foi portador de uma carta do meu pai para o meu avô. Ora, passados 15 anos, se o Francisco Franco tinha 8 anos, 8 mais 15, dá, fazendo as contas, 23 anos, estou certo? Portanto, já ele tinha à volta disso, não é? Já ele tinha 20 e poucos anos. Ele escreve do Brasil ao pai, porque ele, entretanto, no Brasil, conforme o Domingos José Franco dirá mais tarde, ele no Brasil é batizado, porque os cabindenses não tinham aderido, já tinham lá umas missões, mas não tinham aderido ainda ao cristianismo. É batizado, aprende a ler e a escrever em português e habitua-se, diz Domingos José Franco, habitua-se a andar vestido à moda ocidental. Vai aparecer aqui ao lado, eu estou sempre a trabalhar, não sei se é deste lado, vai aparecer aqui uma imagem do Francisco Franco, já velho, que vamos a falar melhor noutros episódios, conforme ele é descrito por aqueles que o conheceram, e é uma imagem que me foi oferecida pelo meu querido amigo Horácio da Mesquita. Aparece aqui ao lado, mas vai ser mais para outros episódios. Agora, hoje estamos só a falar da juventude do Francisco Franco. Ele lá no Brasil, de facto, manda uma carta ao pai dizendo que deseja regressar a Cabinda e deseja começar a construir barcos, veleiros, embarcações capazes de atravessar o Atlântico e levar escravos para o Brasil. Tanto assim é que prossegue Franco dizendo: o meu pai, né, que durante a sua estada no Brasil tomara alguns conhecimentos de náutica, manifestou a meu avô o desejo de construir um barco de grande envergadura e de levar por sua conta um carregamento de escravos àquele país, ao Brasil. Meu avô concordou, construíram o barco e meu pai levou os escravos que vendeu a troco de onças de ouro. Portanto, temos aqui este início da atividade mercantil em grande por parte do Francisco Franco. Entretanto, pelas contas, ele, Francisco Franco, regressa a Cabinda e inicia esta atividade por volta do ano 1799, 1800, o início do século XIX. Não nos esqueçamos que em 1808 a corte portuguesa vai para o Brasil. A corte portuguesa do regente Dom João e da rainha Dona Maria I, entretanto já louca, mas o filho Dom João, futuro Dom João VI, instala-se no Rio de Janeiro. A corte portuguesa celebra por volta de 1810, celebra com os ingleses um tratado comprometendo-se a abolir o tráfico de escravos e a escravatura. Também não esquecemos que os ingleses até estavam na altura a ocupar Portugal e estavam com um peso importante sobre a corte no Brasil. Ora, Francisco Franco, entretanto já estamos em 1812 e ele já está na sua atividade comercial há mais de uma década. Francisco Franco consegue avistar-se com o príncipe regente Dom João, com o futuro Dom João VI, e assinar com ele um tratado secreto no sentido dos cabindenses poderem fazer tráfico de escravos entre o Brasil, entre o Rio de Janeiro ou Salvador da Bahia, e Cabinda, para Chihuahua, que não muito depois se chamará Porto Rico. Mas isso vai ter que ficar para o próximo episódio. Não perca.
makolo alina amuyamikira akuti linerero mwana ameneyo mwana wanze